Vamos agora à correção da nossa interatividade, que tem como base o poema do Fernando Pessoa, Autopsicografia. Ele diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Lindo esse trecho de Autopsicografia do Fernando Pessoa. E a pergunta é: quais as duas funções de linguagem presentes nesse trecho de poema? A alternativa A diz poética e fática, a B poética e metalinguística, a C fática e metalinguística, a D fática e referente e a E metalinguística e referente. Reparem que nós temos rima, nós temos uma estrutura, uma estética poética, portanto, a função poética está presente nesse trecho. E também temos um poeta falando dele mesmo e da poesia, portanto, temos aí a outra função, que é a função metalinguística. Desse modo, a alternativa correta é a alternativa B de bola, poética e metalinguística. Vamos confirmar, então, poética e metalinguística. Espero que você tenha acertado. Continuemos, então, com essa unidade de comunicação e expressão, unidade 1 de comunicação e expressão, e vamos falar agora sobre qualidades do texto escrito. A primeira qualidade elencada aí é a clareza, tão importante, né? Um texto claro, compreensível. Quando um texto não é claro, sua mensagem não é compreendida da forma desejada, portanto não cumpre a sua finalidade. A falta de clareza pode ser causada por vários fatores. A má construção de uma oração é um exemplo claro disso, como essa oração que está aí em rosa. Pedro disse a seu amigo que ele andava triste, que ele, o amigo, andava triste, ou que ele, Pedro, andava triste, né? Essa mensagem não está clara, né? No enunciado, o pronome pessoal ele confunde o sentido dessa frase, mas há outras coisas que prejudicam. Por exemplo, a questão da sobreposição de informações. E aí temos outro exemplo. No dia seguinte do pagamento, o banco envia um arquivo para o Departamento de Recursos Humanos, que verifica se todos os pagamentos foram realizados com sucesso. E caso haja um pagamento que não foi realizado, verifica se os dados estão corretos ou se há problemas com a conta bancária. E se for um problema de numeração, é corrigido e reenviado ao banco. No dia seguinte, ou é feita uma ordem de pagamento para... Que confusão esse texto, né? Ele está todo mal corrigido, mal coordenado, enfim. Como que nós podemos melhorar? Vamos ver a ele corrigido, como ele fica muito mais claro. No dia seguinte ao pagamento, vírgula, o banco envia um arquivo para o Departamento de Recursos Humanos, que confere se todas as transações foram realizadas com sucesso. Caso ocorra algum imprevisto, o setor verifica se os dados estão corretos ou se há problema com a conta bancária. Se houver erro de numeração, corrigem-se e reenviam-se os dados ao banco ou realiza-se uma ordem de pagamento para o funcionário, né? Tudo muito mais simples, muito mais claro, a clareza, o que estamos estudando agora, quando o texto é melhor organizado, quando as informações não estão sobrepostas, né? Outra coisa que é importante para a clareza do texto é a questão da ordem indireta. Vamos entender ao contrário, com a ordem indireta. Vejam esse trecho que diz assim: o envio da cópia do documento solicitou, na tarde de ontem, o diretor da empresa. Esquisito para falar, para ouvir, para ler, tudo estranho, né? Tem que ler de novo para compreender. Vejam em ordem direta como se fica tudo mais simples. Na tarde de ontem, o diretor da empresa solicitou o envio da cópia do documento. Simples, compreensível, muito mais fácil, né? É importante observar que, em ordem direta ou não, dos termos provoca ambiguidade não desejada na mensagem. A ambiguidade pode aparecer na ordem direta ou na ordem indireta, né? Vamos ver aí um exemplo. A atriz afirma ter medo de morrer em entrevista. Ambiguidade é duplo sentido, né? Bi vem de dois sentidos numa mesma frase. Veja essa. A atriz afirma ter medo de morrer em entrevista. Ela tem medo de morrer e disse isso numa entrevista, ou ela tem medo de morrer durante a entrevista? Duas interpretações possíveis para essa frase. Corrigida, em entrevista, a atriz afirma ter medo de morrer. Aí fica claro que é um sentido só. Durante a entrevista, ela fez essa afirmação. Essa outra frase diz assim: vigilância acha bactéria que causa aborto em esfirras de lanchonete, né? Causa aborto, as esfirras estão abortando. Do que se trata efetivamente isso, né? Reordenando a frase: vigilância acha em esfirras de lanchonete bactéria que causa aborto. Com uma pontuação importante, vejam isso já, né?
O outro texto é: após morte de cachorro, empresa faz parceria por castração e treinamento de funcionários, né? Castração de funcionários, como assim, né? Melhor, corrigindo o texto: após morte de cachorro, empresa investe em treinamento de funcionários e faz parceria por castração de animais. Aí, para recuperar o sentido, foi preciso, inclusive, acrescentar palavras, né? Deve-se observar que, em alguns casos, a intenção é criar exatamente o duplo sentido, quer dizer, aquela ironia e tal. E aí tem um quadrinho engraçado do Chiclete com Banana, do grande Angeli, esse cartunista maravilhoso, que diz assim, né? Conversa desses dois barbudões, aí diz assim: 20 anos atrás eu vivia na fase de sexo, drogas e rock and roll. O outro diz: eu também. Passava a noite toda viajando e tal. O outro: eu também. E fazendo sexo com a Beth Speed, minha noiva. O outro: eu também. Como assim, né? Que situação e tal. Então vem o duplo sentido aí, típico, é característico, exatamente revela o sentido que o cartunista queria passar. Agora vamos falar da estrutura sintática adequada, né? Para entender a necessidade, a gente tem essa tirinha bonitinha aí que diz assim: dois homens das cavernas, eles dizem assim: as ótimas são e inventamos que palavras agora sintaxe precisamos. É difícil entender dessa forma, né? Para ser compreensível, nós teremos que dizer de outra forma: as palavras que inventamos são ótimas, agora precisamos da sintaxe, não é verdade? E aí nós vemos uma coisa importante, que é a questão da matriz SVC. Essa matriz SVC, ela ordena sujeito, verbo e complemento, né? Essa matriz, ela é um grande segredo para que o texto fique mais compreensível, melhor ordenado. Nós não podemos perder no texto essa matriz SVC. E aí temos mais uma tirinha da Super Mafalda, que ilustra essa matriz. Vem o Miguelito e pergunta para ela, e diz assim: não dá, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado, uma reclamação do Miguelito. Ela diz: é fácil, se eu digo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito, Miguelito? Ele diz: o prefeito, que não limpou a rua, né? Uma brincadeira aí com isso, né? É claro que esse lixo enfeia a rua tem como sujeito esse lixo, né? E o verbo é o enfeiar, enfeia, e o complemento a própria rua. Vamos ver alguns outros exemplos. O cachorro invadiu o gramado, né? O sujeito é o cachorro, o verbo é invadir, invadiu, e o gramado é o complemento, né? Então, aqui nós temos exatamente a matriz SVC econômica, condensada nessa frase. Nós podemos acrescentar alguma coisa em relação a essa frase construída na matriz sujeito-verbo-complemento. Inesperadamente, o cachorro invadiu o gramado durante o jogo. A palavra inesperadamente foi acrescentada, né? Acrescentamos esse acessório. Nós podemos acrescentar outras frases. Vejam aí: inesperadamente, o cachorro que vive nos arredores do estádio invadiu o gramado durante o jogo de futebol que definiria o campeão. Notem nesse caso que nós acrescentamos mais duas orações, né? Orações que qualificam, que por isso elas são chamadas adjetivas. Adjetivo é qualidade, não é? Qualificam esse texto, né? A primeira qualifica o cachorro que vive nos arredores, e o segundo qualifica o jogo que definiria o campeonato de futebol que estava sendo praticado. Uma observação importante nessa história: o sujeito não precisa estar explícito, ele pode ser oculto, ou até indeterminado, ou até não existir efetivamente, né? Se o verbo for intransitivo, ele não necessita de complemento. Por exemplo, se seu cachorro for pego fazendo xixi nas dependências do edifício, levará multa. Quem levará multa é você, mas você não está representado nesta frase, porque não há necessidade que isso ocorra, né? Se o seu cachorro for pego fazendo xixi nas dependências, você levará multa, não é? Vamos continuar então esse estudo, e mais uma característica do bom texto, que é a coesão. Do que se trata a coesão? Ela se refere à articulação, encadeamento das ideias durante o texto. Você deve estar lembrado que nós falamos que o texto, ele vem escrever, texto vem do verbo tecer, que o texto é um tecido. Portanto, esse encadeamento das ideias precisa estar claro para que a construção desse tecido, que é o texto, esteja clara, esteja compreensível, cumpra a sua finalidade de compreensão.
Por meio dos elementos coesivos, desses elementos que dão essa coesão, que juntam a trama e o ordume do texto, dos períodos e dos parágrafos que são articulados, nós conseguimos levar o texto a esse estado de coesão. De acordo com a Maria da Graça Costa, essa autora importante, a coesão é construída por meio de dois tipos de mecanismos, os gramaticais e os lexicais, né? Entre os primeiros, os gramaticais, estão os pronomes anafóricos, os artigos, os verbos e as conjunções. Vamos entender melhor como que isso funciona com esse exemplo aí. Paulo entregou o relatório ao chefe, porém o documento estava incompleto. Por isso, o funcionário foi advertido. Observe que o nome Paulo é retomado pela sua função na empresa, funcionário. O substantivo documento substitui relatório. Entre os mecanismos que nós destacamos aí estão as conjunções porém e por isso. Elas estabelecem respectivamente ideias de adversidade e consequência, né? Porém, né? E consequência, por isso, em função disso. Repare que os mecanismos lexicais incluem os sinônimos e os hiperônimos. Sinônimo de Paulo é funcionário, né? O substantivo documento é um sinônimo para relatório, né? Então, muitos elementos como esses que nós vimos nessa frase estão à nossa disposição na língua portuguesa, né? Vamos ver aí nessa atividade. Olha, vejam, elementos, se você precisa explicar alguma coisa, elementos de explicação, causa ou consequência. Nós temos aí pois, porque, tanto que, por isso, uma série de palavrinhas, de elementos que são usados para dar consequência. De contraste ou de oposição, nós temos mas, contudo, entre tudo, pelo contrário, embora, etc. Elementos de adição, quando você quer juntar elementos numa mesma frase. E, mas também, nem, além disso, ainda mais. Elementos de conformidade, né, que dizem respeito a essa questão de é assim porque está explicando conforme alguma coisa, segundo, conforme, de acordo com. Elementos de relevância, quando você quer destacar algum elemento, principalmente, sobretudo, antes de mais nada, acima de tudo, primeiramente. Elementos de condição, se é uma partícula aqui de campo, então, se eu fizer tal coisa, eu terei tal consequência, condição. Esclarecimento, nós temos o isto é, ou seja, por exemplo, essa é uma aula à distância, não é? Certeza, elementos de certeza, certamente, sem dúvida, você vai aproveitar muito bem essa aula. Tempo ou frequência, geralmente, normalmente, raramente, sempre, imediatamente ao assistir essa aula você vai compreender melhor as questões relacionadas à comunicação e expressão. Finalidade, a fim de compreender melhor a língua portuguesa, você estuda comunicação e expressão. E proporcionalidade, à medida que você estuda, você se torna um ser humano muito melhor. Para ilustrar, tomemos duas informações aqui, olha. Maria dormiu, sua filha não voltou do trabalho. Vamos ver essas informações, como elas podem ficar, dependendo dos elementos que nós utilizamos. Maria dormiu e sua filha ainda não voltou do trabalho. Esse ainda muda toda a história. Maria dormiu, apesar de sua filha não ter voltado ao trabalho. Veja, o apesar muda o sentido da frase. Maria dormiu antes de sua filha voltar do trabalho. Então, dependendo de qual é o elemento que você usa desses todos que nós vimos, você dá à frase um sentido, uma organização e uma associação de informações. O mau uso do pronome relativo pode causar problema de interpretações. Vamos ver como é que isso funciona. O rapaz morto com 2 tiros nas costas anteontem por ter posto a mão em um doce em uma lanchonete que não ia comprar. O rapaz foi morto com 2 tiros nas costas por ter posto a mão em um doce, em uma lanchonete que não ia comprar. Ele não ia comprar o doce ou a lanchonete? Como é que aconteceu esse assalto? Observe que o uso dos pronomes relativos nos exemplos seguintes. Note que ele deve respeitar a regência do verbo, né? Então vamos lá, vamos ver esses pronomes para que as coisas fiquem mais claras, né? Os alunos comentaram o tema que foi proposto na aula de redação. A palavra tema exercia a função de sujeito, né? O professor a que os alunos se referiam tem boa didática, né? Vejam aí, o pronome relativo substitui o professor, ele exerce a função de verbo indireto, né? E havia regras com que ou com as quais ele não concordava, né? Ele não concordava com as regras, porque o pronome que se refere às regras e o verbo concordar exige a proposição com.
Vamos falar agora de coerência e do que se trata essa história de coerência. De acordo com a Maria da Graça, coerência deriva da sua lógica interna, ou seja, cada texto tem uma lógica que pertence a ele, não existe coerência automática. Por exemplo, essa frase que temos aí. A pena de morte deve ser aplicada a assassinos, pois ninguém tem o direito de tirar a vida de uma pessoa. Veja, independente da opinião pessoal sua ou minha sobre isso, em relação à pena de morte, não há como considerar esse texto coerente, porque o autor entra em contradição. Se ninguém tem o direito de tirar a vida humana, a pena de morte não tem sentido. É incoerência do texto. Você pode ser a favor ou contra. Esse texto está incoerente, né? Em alguns casos, o uso de conectivos pode eliminar aparentes incoerências. Esse texto é um caso deles. Ó. Estava calor, Joana colocou o agasalho. Como é que a gente melhora isso? Embora estivesse calor, Joana colocou o agasalho. Interatividade, mais uma agora. Na frase abaixo nós temos um problema de clareza identificado em função do quê? Tão logo se encontrou com Luiz Afonso, fez comentários acerca de seus excelentes resultados nas provas finais. Qual o problema relacionado aí de clareza nessa história? Está ligado à alternativa A, ao uso incorreto do verbo encontrar, a alternativa B, uso incorreto da palavra acerca, a alternativa C, do uso equivocado do pronome seus, a alternativa D, da ordem indireta do texto e a alternativa E, de múltiplos erros gramaticais. Responda a questão e daqui a pouco voltamos com a resposta correta.